Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje eu vou trazer, estou trazendo, né, o Marcelo. Ele é médico também e ele já está trabalhando e a gente vai contar hoje um pouco da história dele e vamos também, na segunda parte desse nosso bate-papo aqui, a gente vai falar sobre a prova prática para revalidação médica, que é o Clinical. Então, a gente vai primeiro contar um pouco a história dele e depois falar um pouco sobre a prova. Então, esperem até o final que vai ter bastante coisa interessante. Fala aí, Marcelo, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Fortcamp. Eu estou falando de Newcastle, New South Wales. A gente chegou aqui faz mais ou menos 2 semanas e eu vim para cá por um motivo realmente de iniciar o trabalho, né? Eu sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Fiz faculdade em Santa Catarina mesmo, na Universidade do Vale do Itajaí. Me formei em 2014 e agora estou aqui, né, fazendo todas as etapas para terminar meu General Registration. É muito legal, Marcelo. E você fazia o que lá no Brasil? O que você estava fazendo antes de vir para cá? Então, Carol, do tempo que eu me formei ali em 2014 até a data que a gente veio, que foi mais ou menos meados do ano passado, eu sempre trabalhei em unidade de emergência, sendo ou UPA ou hospital no UPS, né? Uhum. Então, nunca trabalhei com unidade básica ou também não pensei também em fazer residência, porque desde que me formei eu sempre pensei e tive essa ideia de morar fora, né? Você já Então estava eu com essa pensava, ideia. já vinha com a ideia, e se eu pensava, vou investir ali em fazer a residência, eu sei que o tempo de residência ele demanda muito da pessoa, né? Então Uhum. acaba te comprometendo para algum outro plano, tanto de tempo como financeiramente, né? Uhum. Entendi. Aí você achou melhor não fazer a residência. E durante a graduação você teve alguma oportunidade de fazer estágio fora do Brasil ou não? Como é que foi isso? Tive oportunidade sim, eu fiz um estágio na Alemanha Ah, em legal. 2011, mas foi um estágio de um mês, não foi muito tempo Bem não, mas pouquinho. foi muito legal. É, eu acompanhei a parte de cirurgia abdominal lá do Hospital de Iena e achei muito interessante. Então, só esse pequeno, vamos dizer, foto ali que a gente tem dessa medicina no exterior já é muito legal, né? Então, traz Uhum. muito brilho nos olhos para a gente. É, já vale muito a pena, né? Porque você já É. tinha, como você já tinha esse foco desde a graduação, isso acaba também ajudando a direcionar. E aí, durante esse tempo que você ficou formado, o que que você fez no Brasil já com foco na Austrália? E o que 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 medidas, né, vamos, você tomou? Você já estudou para o inglês? Você já fez a prova teórica? O que que você fez nesse período no Brasil? Então, não foi o meu primeiro plano a Austrália. Ah, Não, tá. não era assim, formei e pensei, não, realmente daqui a um tempo o meu plano é vir para a Austrália. Eu Uhum. pensei primeiramente nos Estados Unidos e Muita cheguei a gente, fazer né? o Step Pensa. One, Ah, você chegou a fiz fazer. o fiz Uhum. e tirei uma nota ruim. Eu passei com uma nota baixa, o que me limitava bastante na escolha de residência e tal. E quando eu recebi a nota, meio que eu desisti do processo, assim. Eu pensei, agora eu fico preso à nota, porque essa nota te deixa, acho que não vou lembrar exatamente, mas eu acho que são 6 ou 7 anos que essa nota fica no seu currículo. E se você Uhum. fizer de novo, já é um red flag e por aí vai, né? Isso, eu Então, já expliquei um pouquinho deixei, disso, assim, que a Austrália não tem isso, isso é muito bom, que a gente não ganha red flag nenhum. é, Você pode fazer a prova teórica 10 vezes que você, assim, vai ser como se você tivesse feito uma vez só, né? exatamente. Então, eu larguei mão disso e Uhum. meio que por um tempo eu deixei em stand-by esse plano, continuei trabalhando Trabalhando. e depois eu pensei, onde que será que se encaixa? Porque a língua inglesa eu sempre fiz curso, desde pequeno, comecei a fazer inglês como atividade extracurricular, acho que com 6 anos, com Oh, 12 eu já tinha bom. o título do Cambridge, Ai, que legal. e então eu sempre tive facilidade, cheguei a fazer intercâmbio nos Estados Unidos, também morei ali por um ano, Aham. e a língua nunca foi um problema, né? Então eu sempre pensei, vamos num lugar que fale língua Fala inglesa. inglês. Cheguei a pensar no Canadá também, porque a cultura se aproximava um pouco nos Estados Unidos, mas o visto lá é uma questão mais subjetiva, ficou assim para mim. Eu nunca pesquisei muito, mas parece que precisa pelo menos ter a residência permanente para depois você poder continuar Isso. o processo. E a Então isso revalidação lá é mais também complicada também, é mais difícil. Porque você conseguir uma vaga de residência no Canadá é bem difícil, assim. É bem difícil. Então, é, pouquíssimas vagas, porque só existe sistema público, né?
Tô fazendo um adendo aqui, porque eu também já pesquisei um pouco sobre isso, né? Não sei a fundo, mas como são poucas vagas de residência e porque é só o sistema público, você fica muito limitado. Então, a maioria das pessoas, não vou dizer que a maioria, porque eu vou estar eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar, mas muita gente acaba fazendo a residência nos Estados Unidos para depois ir para o Canadá, porque não consegue fazer residência no Canadá, é mais difícil. Mas aí aí você pensou nisso, e aí como é que chegou à Austrália? Como que foi? Então, depois, eu vou dizer que eu não lembro o exato momento que encontrei a Austrália, mas acho que foi numas pesquisas de internet, fui lá, encontrei e pensei, acho que é que faz sentido, é um país que me atrai. Eu nunca tinha viajado para cá, mas Você nunca tinha já tinha conhecidos que tinham vindo para cá, que sempre falavam bem, e a questão do clima e receptividade, tudo sempre pesou, né? Então, depois que eu, vamos dizer, investi mais em pesquisar sobre, eu realmente pensei e decidi que esse era o caminho, né? Entendi. E aí você chegou a fazer alguma prova no Brasil? Você fez a prova de Eu inglês ou a fiz, prova teórica? então, eu fiz 2 provas do IELTS no Brasil, porque e as 2 provas eu fiquei com ponto 5 faltando no writing, apesar de que eu falei ali que eu tinha então esse prazo, todo esse Essa bagagem background de de inglês? inglês, né, Aham. e facilidade, tudo, eu realmente me sinto fluente na língua, né, mas essa parte da prova do IELTS não deu. Não dediquei muito tempo, claro, para estudar, eu achei que não, o que eu sei é suficiente, eu vou fazer a prova e vai dar certo, né? Então Entendi. eu acho que eu peguei e parei 10 dias para estudar para a prova e tentei fazer e não deu certo. E a gente, Depois no IELTS é 7, né, Marcelo, que precisa? 7 em todas as bandas, Todas as então bandas. não Aí você tem. fez 6,5. Foi Fiz isso? 6,5 nessa, o restante foi acima de 8, mas Aham. No nessa writing. específica não deu, e não adianta, você pode ter 10 em tudo, não vai Né? ter 10, vai ter 9, É né? 9, é. Mas você pode ter 9 em tudo e 6,5 na outra, que não adianta, né? Pois é, a gente já fez um Então, vídeo, eu fiz um vídeo aqui com meu marido falando sobre o IELTS e o PT, eu vou deixar aqui no box de informação pro pessoal, para quem não sabe, assim, ainda bem do que a gente está falando, tem lá no box de informação mais detalhes sobre as provas, mas aí fala, aí você fez 2 vezes o IELTS no Brasil? fiz o IELTS no Brasil, que era meio que a data limite para a gente sair. Então, Uhum. não passei e eu falei, então a prova do inglês Vambora. vai ficar para a Austrália. Aham. Eu fiz o MCQ ainda no Brasil, Ah, em legal. fevereiro. Você já adiantou isso, que é o que a gente normalmente tem aconselhado para as pessoas fazer, né? Tipo, fazer já no Brasil, porque dá para fazer em São Paulo, então fazer isso. Exato. Fiz em fevereiro de 2019, então ano passado, e recebi o resultado ali. Depois que eu recebi o resultado, que começou assim, não, realmente, então deixou de ser uma ideia para agora a gente tem que fazer Seguir os os steps passos. para esse plano funcionar, né? Isso, entendi. Então E foi aí você fez a o prova. visto e tudo. Aham. Aí você fez a prova e aí você aplicou para qual visto aqui para poder chegar? Então, o visto que a gente veio, que a gente ainda está, é o visto de estudante. Agora a gente está no Bridging Visa para o Working Visa, Uhum. mas a gente veio como visto de estudante. A minha esposa veio com um curso de 1 ano de inglês, então ela ficou fazendo curso enquanto também trabalhava, né? Mas ela Uhum. fez quase que integralmente aí o curso de inglês, né? E você, nesse período aí de 2019 até agora, meio de 2020, você ficou fazendo o quê, Marcelo? Estudando para o clínico? O que que foi? O que que você fez? Então, em final de julho de 2019, início de agosto, foi a época que a gente chegou aqui. A gente chegou em Melbourne e eu já vim para Melbourne com a intenção de fazer o curso do Clinical no Alan Roberts, né? Uhum. Então, isso já estava até como plano a chegar e começar o curso. Eu acredito que foi mais ou menos 10 dias depois que a gente chegou que começou o curso no Alan Roberts. Então, Aham. o curso para o Clinical que eu fiz foi de 8 semanas. Então, essas 8 semanas eram 6 dias na semana de aula com 8 horas diárias. Então, não dá para fazer mais nada além do curso. Ele é bem desgastante Uhum. mesmo. E o que eu vou dizer, assim, como experiência pessoal, e vi muita gente falando que também sentiu a mesma Uhum. coisa, que a gente tem uma ideia do clinical antes de curso, de realmente falar com quem já fez, que é muito distinta da A realidade. realidade. Eu, quando cheguei aqui, eu pensei, não, a prova do MCQ foi daquela maneira,
eu estudei ali um tempo, me dediquei, agora eu vou fazer um curso, né, alguma coisa a mais ainda, vou só fazer o curso, que eu acho que vai ser suficiente, e logo em seguida faço a prova e tá resolvido. Uhum. Mas quando a gente começa a ter aula, tu vê que realmente o buraco é mais Bem embaixo, mais e a embaixo. taxa de aprovação é Aprova baixa. Vamos, então, já que a gente entrou nesse assunto, assim, Marcelo, vamos começar, assim, com relação ao clínico, né? Vamos falar Aham. agora sobre o clínico. Então, quem que pode fazer o clínico? É quem já passou na primeira prova, que é a prova teórica, não é isso? Exatamente. Então, quem Isso. pode fazer o clínico é médico que já se fez o registro no Epic, já fez o MCQ, MCQ, não tem a obrigação de ter a prova de inglês feita para fazer a prova do clinical, legal. mas Uhum. depois de ter feito o MCQ você tem É. direito, E condições de só fazer o clinical. Entendi. Vou fazer só um adendo aqui, Marcelo, porque às vezes esse é o primeiro vídeo que as pessoas estão assistindo. Então, assim, você não Uhum. é obrigado a fazer o clínico para começar a trabalhar, né? Então, assim, Não, dá para trabalhar sem fazer o clínico, fazendo só a prova teórica e a prova de inglês. Mas o clínico é o que vai te possibilitar ter a full registration. É isso? Tô certo? exato, É exato. isso, né? General Registration, É o isso aí. General Registration, isso. Então, assim, você em algum momento vai precisar fazer o clínico. Ou o WBA, que é um equivalente, Exato. né, uma avaliação equivalente ao clínico, que alguns Uhum. hospitais têm, mas que são poucos hospitais, né, Marcelo? Você deve saber mais sobre isso do que eu. São, se eu não me engano, não são hospitais individuais, são redes, né? Então, eu acredito que são Entendi. 5 redes que oferecem essa parte de WBA aqui na Austrália. O WBA seria um ano que você fica trabalhando e durante esse período vai tendo avaliações, né, para no final É, isso ser equivalente ao clínico. Resumidamente é isso, né? Fala aí, Marcelo, se é tem isso mais alguma aí. coisa? O WBA, ele para quem conseguir, ele é muito interessante, Aham. né? Por questão realmente da taxa de aprovação. A taxa de aprovação do clínico ele fica em torno de 20%, enquanto o WBA ele fica Nossa, acima de 90 a 95%. é 20, Marcelo. Eu Então, achava que era 35. Eu tava assim, não é tão ruim assim. Não, é muito ruim. 20%. Tristeza. eles não têm mais liberado essas A, listas de a, aprovação aí e tal, né? entendi. Não dá pra ter certeza Mas fica, absoluta. mas vamos dizer que fica entre 20 e 35. Eu não tenho como ter certeza de estar Entendi. falando isso aí. A gente Mas vê é meio que pelo baixo. resultado do pessoal Do que grupo. faz o curso do Aham, clinical, né? Mas entendi. fica nessa faixa. É uma É, taxa de aprovação bem baixa. e o WBA ele tem um custo diferenciado também. Então esse é vamos dizer, o contra o Uhum. WBA. Ele varia de acordo para o estado, eu acredito esse custo, sendo que acho que na Tasmânia ele custa mais ou menos 7 mil a 8 mil dólares. E aqui em New South Wales tem o WBA também, e eu sei que ele custa entre 11 e 12 mil dólares. É brabo esse negócio. Eu soube há pouco tempo que tinha que pagar para fazer o WBA, né? Porque assim, o clínico também é uma prova cara. Ele tá, acho que, se não me engano, $3.070, é isso? O Acho que valor? são 3.600. 3.600. Então é. Tô eu É. querendo melhorar a situação, gente. Não, o negócio é caro mesmo, é 3.600. É, se botar na ponta do lápis, né, fazer um bom curso do clinical mais a prova, vai te custar mais ou menos 8 mil dólares, vamos Aham. dizer, olhando por cima. Então também não é baixo esse valor. E contando a taxa de aprovação daquele jeito, eu ainda preferia, se tivesse que pagar os 11 mil e estar tá garantido, né, com o coração em paz, do que ter que passar por esse Entendi. step aí que é o clinical, né? Mas aí, então vamos falar sobre isso, Marcelo. Qual o curso que Uhum. você fez? Foi o do Alan Roberts, não é isso? Exatamente. Eu fiz o Isso. curso do Alan Roberts. Ele tem diversos locais aqui da Austrália que acabam oferecendo esse curso. Uhum. Mas a matriz deles fica em Melbourne e eu recomendo para quem for realmente vir para fazer o curso, fazer na matriz deles, porque eles têm como estar em cima de quem são os tutores, né, realmente saber que essas pessoas sabem o que estão falando, né? Uhum. Então, tem muito curso que a gente vê que a rotatividade dos tutores é muito grande porque a pessoa passa no clínico, ela começa a dar aula, daqui a pouco ela é chamada para trabalhar e ela deixa de ser tutora e Uhum. começa meio que a rodar. E isso, se for um curso menor, acontece muito mais e acaba meio que defasando o material das aulas, né? Uhum. Entendi. E aí você fez esse curso por quanto tempo, Marcelo? Como eu falei, então foram 8 semanas Oito de curso. semanas.
São 6 dias na semana, 8 horas por dia, Caramba, acredito que a folga era na sexta-feira. é bem puxado, né? Bem puxado. É bem puxado. Durante o curso você faz um trial que é com você e seus colegas sendo examinadores, que a gente chama Uhum, de mock test, e depois o formal trial que você faz como candidato, e quem está te avaliando realmente são os tutores, né, que já passaram pela prova, e você tem um role player que foi contratado realmente para ser o seu role player, né? Então vai imitar muito essa questão da prova. de como é realmente a prova. E aí, conta então pra Exato. gente como é, que inclusive eu tenho interesses pessoais em saber mais detalhes assim da prova. O que esperar, assim, como é que começa? Você chega, faz o quê? Como é que é? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre como então é a prova do clínico, né? São Uhum, 16 estações de casos clínicos. Primeiro você chega lá no prédio, você vai se apresentar com um documento de identificação, da mesma forma uhum, como faz o MCQ, aham, e você fica numa sala por um tempo ali para fazer uma preleção, que eles te explicam como funcionam as estações, como que funcionam os break rooms, que você tem 4 breaks durante a prova que são entre as estações, assim, né? Você uhum, pode, então, durante esse tempo, ficar sentado dentro da sala ou ficar em pé, o que você preferir, ou ir ao banheiro, o que seja, né? uhum, Mas entendi. as stations ali, então, você vai ser designado em um número, você fica num corredor e as stations são dentro de como se fossem consultórios mesmo. Você está de frente para uma porta e fora dela tem um monitor que vai ligar ali e vai te dar informação de qual vai ser o caso clínico que tem ali dentro. Alguns casos clínicos são com bastante informação, vai te tomar mais ou menos esses 2 minutos só para ler o que está escrito, e Uhum, outros, você tem uma linha do que está escrito, não te dá muita ideia do que muita ideia. acontece, você tem que, a imaginação começa a girar ali, porque você não Uhum, tem muita dica do que vai acontecer. Na, então, dessas 16 estações, 2 delas são estações que chamam de estações piloto. Você não sabe quais elas são, mas dentro uhum, delas, você não vai estar sendo avaliado entre pass ou fail. É para eles uhum. poderem, então, no futuro, usar isso como uma estação para ser Igual aplicada tem em outra prova. na MCQ-1, que também tem questões que são questões piloto, que você também não sabe quais são. Mesma coisa, né? Exatamente. Aham, E das outras 14 que restam, né, você tem que passar pelo menos 10. Então, 10 é a entendi. nota de corte. Tá, então você tem que. São de 14 que vale, você tem que te passar em 10. E aí a avaliação vai ser pass ou fail. Tipo, ou você passou ou você não passou. É isso. E Ela aí, é pass ou fail. entendi. E aí tem um ator, né? Vai ter um ator lá. E aí você Uhum. pode fazer perguntas para esse ator ou não? Você deve, Você deve, você tem que fazer as você deve, perguntas. Entendi. exato. E Então, tem exame mais ou físico menos no, também? Como é que é? tem exame físico também. Cerca de mais ou menos 3 a 4 estações são estações que são exames físicos. Uhum, Então, pode ser exame físico ortopédico, pode ser um exame físico de abdômen, e pode ser um exame físico de par craniano, e por aí vai. uhum, Mas algumas estações têm dentro dela o examinador, que é quem vai estar te avaliando, uhum, e o role player, que é o ator. Né? aham, Então, esse ator ele pode ser um paciente real, que tem realmente os traços de alguma doença que você vai estar avaliando. Por exemplo, eles têm pacientes com DPAC e por aí vai, aham. para você examinar lá na hora. Como pode ser um ator que vai estar simulando alguns achados. Então, Alguma você pode condição. dizer, você vai chegar lá, está examinando esse paciente, e você não acha isso, mas o examinador vai te dar informação. Olha, quando Uhum, você auscultou nesse ponto, você encontrou isso. Então, você sabe que aponta para aquele diagnóstico diferencial, no caso. uhum. E algumas outras estações você lida com telefone, né? Então você entra lá, não tem ninguém na sala, só um telefone, então você tem que pegar o telefone, fazer Ai, alguma que ligação, conversar tenso. com alguém. É, a questão da ansiedade nessa prova é bem difícil. Então, como É. isso é um ponto muito importante, porque é uma prova de atuação, ela não vai estar te julgando quão bom médico você é ou não, ela julga quão bom você é em atuar, em explicar pro ator o que Uhum, que você quer do jeito mais leigo possível e sendo uma pessoa, vamos dizer, acessível, né? Então você não uhum, pode subir num pedestal de eu sou o médico dono da verdade e aham. aqui eu vou estar te ensinando sobre a doença. Não, não é assim que Não. funciona.
você tem que se aproximar do paciente da forma mais, vamos dizer, humana possível. Então, a questão de empatia é muito importante, né? E quanto mais ansioso a gente fica, isso se torna mais difícil. A gente gagueja, alguma coisa dá branco, então acaba falhando. O que eu recomendo? Faz muita prática de roleplay entre você e alguém que realmente está se preparando para a prova, e, se possível, faz pelo menos um simulado. Porque a questão da ansiedade existe no simulado também, e essa questão de ser a primeira vez já vai ter passado, né? Isso, já rompe aquela barreira, né? E, assim, então acho que da prova, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a prova, Marcelo? Alguma coisa que você acha importante? Olha, eu acho que é mais ou menos isso, né? A cada estação você tem esses 2 minutos fora, né, para ler a informação, e 8 minutos dentro da sala para preparar tudo. Se você não conseguiu completar alguma coisa que estava como sua task, né, suas tarefas ali fora vai dizer, a sua tarefa é coletar a história, dar o pedir o exame físico, diagnósticos e diagnósticos diferenciais, ou management, o que seja ali, orientation para o paciente. Se você não completar uma delas, você zerar em uma delas, você já não passa na questão. Entendi. Então, você tem que seguir praticar o máximo possível, porque não tem um relógio dentro da sala para você saber quanto tempo isso passou. Nossa. Eles têm um artifício que chama Minibell. Então, fora da sala, eles vão dizer, para a história vai ser designado X minutos. Então, quando der esses X minutos, um pequeno bell vai tocar dentro da sala para você ter noção de que isso aconteceu. Na minha experiência, eu não escutei nenhum mini bell na prova. A tensão é tão grande, né, que nem escuta. Um negocinho baixinho, né, você nem escuta. Mas tem isso, eu né, não tive problema com tempo em nenhuma das minhas estações. Legal. Nenhuma. E isso só depois de praticar, porque no começo isso é muito deficitário. Eu também cheguei a dar aula, né, no curso do Alan Roberts, depois que eu passei na prova, eles me chamaram para dar aula. Que legal. Eu fiquei ali, porque eu ia todo dia, né, depois de ter feito esses 2 meses de curso aí, eu tive um tempo de mais ou menos 3 meses entre o fim do curso e a minha data de prova, que foi em fevereiro desse ano. Nesse tempo, eu fiquei estudando com um study partner que fez o mesmo curso na mesma sala, e a gente ia mais ou menos também uns 6 dias na semana para lá para instalação deles, né, para usar uma das salas de aula e estudar, por também mais ou menos 8 horas por dia. Então a gente já estava bem conhecido do pessoal, e eles sabiam, eles avaliavam a gente, né? Então sabiam que a gente era bom candidato por ter dedicado esse tempo todo, né? Entendi. E quando chegou no final, eu e meu study partner, os dois passaram, né, no first trial. Foi super legal. E nós dois fomos convidados para dar aula lá. Ele não veio porque já veio direto para o trabalho, mas eu ainda consegui ficar um tempo dando aula. Entendi. Aí você ficou um tempinho dando aula. E aí, deixa eu te perguntar, Marcelo, aí assim, além do curso, teve algum material teórico que você usou? Provavelmente sim, né? Mas o que você usou, assim? O que foi mais importante que você achou? Olha, foi bem pouco material fora do material do curso que eu usei. Realmente, eu acho que o material do curso é suficiente. É suficiente, para você. Entendi. É suficiente. O que eu usei além do material do curso foi o livro, que é como se fosse o Blue Book do Clinical, né? Que é o Handbook do Clinical. Porque... Que é da AMC também, né? É o da AMC. É da AMC. Como é que é o nome dele? Eu não lembro agora o título direitinho, mas depois eu vou pesquisar e vou deixar aqui no box de informação certinho para quem quiser entrar para comprar essas coisas. Eu deixo aqui. E ele é um livro, assim, que se você pegar sem ter ideia de como a prova funciona, é muito difícil de ler. Não faz sentido. A gente não consegue entender. Eu comprei ele antes da prova, eu tentava ler, aquilo não entrava. Até depois, ele não é um livro prazeroso de ler, assim. Até o do MCQ é um livro bem legal, porque você lê os comentários das questões. É dinâmico. É dinâmico. E aquele ali... Não é. Eu vou dizer que não é tão legal, não. Entendi. Então, assim, o material do curso, então, você acha que foi satisfatório, né? Assim, foi suficiente para você. Sim.
E para você, assim, o que foi mais difícil em termos do clínico, com relação à prova e à preparação? Qual foi a coisa mais difícil? A ansiedade ou alguma outra coisa? Ou a ansiedade nem foi tão difícil? Não, eu me considero uma pessoa muito calma, né? Então, essa Aham, questão de ansiedade, eu fico ansioso, mas eu realmente não demonstro tanto. Eu vejo que, como fui tutor ali, a gente acaba examinando os outros alunos quando vêm passar nas stations, eles ficam muito ansiosos, não conseguem falar, dá branco, para, chora. uhum, Então, isso não aconteceu comigo, mas você fica realmente ansioso porque é muita coisa em jogo num dia só, o peso é é, grande. Mas o que mais conta é você conseguir controlar a questão emocional entre eu sei o que o caso se trata, mas eu preciso mostrar que eu sou um bom médico e eu estou vendo esse role player na minha frente como uma pessoa, porque quando você estuda demais, as coisas começam a entrar num modo automático. uhum. E isso você tem que evitar ao máximo na hora da prova, porque você começa a falar sem dar valor para a resposta do paciente, né? Eu Você já sei perde o o que essa lado pessoa humano, né? tem. Você perde o lado humano. Exato. Então, o ator, você tem que dar liberdade para ele ser a estrela da station e você Uhum, ser um coadjuvante, né? Isso é difícil porque uhum. no começo a gente não consegue determinar isso, mas com o tempo acontece. Mas Entendi, para mim essa é a parte, o ponto chave, assim. entendi. E é o que você falou, né? Treinamento, é treinar, fazer, repetir, 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 corrigir. Entendi. Exatamente. É. Deixa eu só ver aqui o da. Ah, sim. E o que você acha que a sua bagagem clínica, assim, do Brasil te ajudou na prova? Te ajudou em alguma coisa? Ou você acha que, tipo, um recém-formado vai ter a mesma condição de fazer? Assim, você acha que faz diferença? Ah, quem já tem muito tempo já de especialização, trabalhando, atrapalha, ajuda? Qual que é a tua opinião sobre isso, Marcelo? Olha, tudo é muito pessoal, né? Porque cada pessoa, o tempo de experiência ele pode ser proveitoso, como ele pode ser danoso, né? Quem Uhum, tem muito tempo de experiência com uma experiência que não é boa, né? Então você gera anos criando costumes ruins. Quando uma pessoa ela tem uhum, anos de experiência num lado bom, que ela está sempre aprendendo, está sempre se dedicando a fazer as coisas num lado legal, eu acho que isso é muito válido, principalmente na relação com o paciente. Eu via isso não na questão teórica. A questão teórica, eu acho que tanto o recém-formado como o médico com anos de experiência tem a mesma necessidade, porque a prova do clínico ela não te cobra muito conhecimento. A prova do MCQ te cobra mais conhecimento do que a prova do clínico. entendi. Mas a capacidade de conversar com o paciente, isso eu acho que a gente só ganha com os anos de experiência. Uhum, Então, o recém-formado, ele tem, claro, o tempo de internato, os estágios e tudo mais, mas não é a mesma relação. Tu não tem a mesma capacidade de chegar para o paciente e entender qual que é a dor dele. Isso uhum, só com o tempo acontece, né? entendi. Então, você acha que nesse sentido, o fato de você já ter trabalhado um pouco no Brasil e tudo mais te ajudou, então foi positivo? Eu acredito que sim. Uhum, entendi. Legal isso. Aí agora, Marcelo, só uma coisa que eu tô aqui lembrando que a gente não falou, que aí você fez a prova do clinical e aí você tá agora com que position, que emprego você conseguiu? Fala um pouquinho disso aí. Certo. Então, vou começar a falar antes até de eu ter feito a O prova do clínico. clínico, né? Uhum, Entre o curso e até a prova foram aí, sei lá, 6 meses, eu acredito que tenha sido ali. Eu não deixei de aplicar, eu sempre fiquei aplicando para as vagas, tanto de ah, HMO entendi. como RMO, tanto no sites de campanha ou no sites de emprego diretamente, né? Aham, E eu tinha muita resposta negativa. O que eu uhum, tinha de resposta, às vezes, que dava uma esperança, eles falavam: me dá um retorno quando você passar no clinical. entendi. Então, era um pouco desestimulante, até que quando chegou mais perto da prova, eu deixei de aplicar, porque eu pensei, agora eu já cheguei na reta final, eu vou me dedicar A só prova. para pensar na prova, né? Uhum, E depois da prova, não demorou para eu receber respostas positivas. Foi uma mudança muito legal, assim. entendi. Você percebeu Cerca de isso duas então, né? semanas eu já tive ligação para chamar para entrevista, inclusive a vaga em si que eu estou hoje, né, foi mais ou menos 3 semanas depois de ter o resultado positivo da prova, o que eu considero Legal. muito rápido, assim. Sim, foi, com certeza. E aí agora a tua position qual que é que você vai começar aí em Newcastle?
eu vou começar como RMO, Resident Medical Officer. O General ou é de emergência? É General. O General. Aqui é um hospital um pouco menor, que é o Hospital de Belmont. Ele é um hospital que fornece essa General Registration, né, que todas as rotations, para todo mundo que aplica para essa vaga inicial de RMO, né. Tá. E aí, só pra gente, antes de finalizar, minha última pergunta, assim, de perspectiva, o que você pensa de fazer residência, especialidade? Você tem já alguma pretensão com relação a isso? Ou você vai esperar as coisas acontecerem? O que você pensa, Então, Marcelo? eu realmente penso em fazer residência aqui depois desse ano das rotations, né. Uhum. E como eu trabalhei muito com emergência, muito não, né, o tempo que eu tive de formado, né, mas Aham. esse meu tempo de carreira eu trabalhei na emergência, eu gosto muito desse ambiente, né. Aham. Eu acredito que eu siga, né, nesse Nesse ponto, caminho. fazer medicina de emergência ou intensiva ou até mesmo alguma coisa mais voltada para clínica aí. Uhum, entendi. Legal. E aí, isso aí já é o que você está pensando, né? E É. aí, com relação agora, para gente finalizar, dicas e conselhos assim que você poderia dar de forma geral e também para o clínico, para as pessoas que ainda não fizeram a prova, o que você falaria? Assim, você já falou bastante coisa, mas assim, se tem alguma outra coisa que você lembrou aí, alguma coisa assim para dar de dica? Certo. Então, como todo esse processo da Austrália, eu acho que ele entra numa questão de planejamento muito grande, tanto familiar quanto financeiro, de tempo, né. Você Uhum. mesmo tem experiência aí de como é lidar com a família fora do Brasil, não é fácil, É. eh, tudo gera um desgaste grande, né. Uhum. Então, se programar diminui esse desgaste, não zera de forma Uhum. nenhuma. O desgaste existe e ele vai sempre estar lá, mas Com quando você se certeza. prepara, isso acaba sendo melhor. Então, se você conseguir se preparar com o tempo para fazer o curso do clínico, que eu recomendo demais fazer, mesmo Uhum. quem já tem tempo de formado e tudo, eu recomendo muito que faça, porque a ideia de prova é muito diferente. Mesmo a gente dando essa informação, assim, só quem faz ali os roleplays durante o curso sabe como isso muda. E Como faça é? um curso de qualidade, para não Uhum. gastar o tempo também, né? E o Apesar de dinheiro, ser né? Porque é um caro, curso caro, então. não, mas existem vários cursos com custo menor. Ah, Mas entendi. agora eu não vou saber dizer quais são bons ou não, porque não fiz. Mas Aham. eu sei que tem cursos por aí que não são tão legais. Até, como eu falei, eu dou aula particular, para essa parte eu avalio qual que é a questão de pontos que o aluno precisa melhorar, mas mesmo assim eu recomendo que qualquer pessoa que venha fazer aula comigo faça um curso antes, ou se Uhum. tem oportunidade, faz o curso, porque eu, eu digo, é fundamental. Porque na aula particular você vai talvez lapidar alguns pontos que estão piores, né? Assim, resolver Exato. pequenas questões, né? Vamos dizer assim. E Uhum. aí fala um pouquinho, deixa o teu contato, teu Instagram, Marcelo, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Ah, claro. Então, como a Carol faz, né, ela abre esse espaço aí do YouTube, que eu acho uma plataforma muito legal, mas eu não me sinto muito à vontade, de gravar vídeos, assim, né, como ela faz muito melhor do que eu. Ah, Eu mas abri a até outra parece. plataforma, que é o O Instagram. que é o Instagram, que eu gosto de usar, que tem um pouco mais de texto, imagem e tal, e o meu Instagram Eu Médico na Austrália, Vou em que deixar eu aqui no dou box. também informação sobre os Muito legal. steps aí que a gente faz, sobre a questão de vagas. Também a gente não acabou falando sobre o lado do GP, que foge um pouco desse tema do vídeo, É, né? Mas tem um isso. pouquinho de informação lá, né? Tá, legal. Aí eu vou deixar aqui no box de informação, gente, que aí vocês podem ir lá consultar. Vou deixar também os links aqui dos livros, de material do curso, eu também vou deixar aqui. Então, assim, fiquem atentos sempre ao box de informação e busquem sempre informação oficial. Eu sempre falo isso porque, assim, o vídeo aqui vai ser sempre uma opinião minha, uma opinião do Marcelo, de quem quer que eu esteja trazendo aqui, mas é sempre importante buscar as informações oficiais, eu acho que isso faz muita diferença. Né? Então, acho que é isso, Marcelo. Então, muito obrigada, assim, muito obrigada por disponibilizar esse tempo. A gente está gravando num sábado, né, dia de folga, e a gente está aqui gravando. Então, assim, obrigada, Marcelo. E quem assistiu, por favor, deixe seu joinha, não esquece de compartilhar e fica à vontade para comentar
Eu tento responder todas as perguntas, nem sempre eu consigo responder muito rápido, mas eu estou sempre aqui respondendo as perguntas, então deixa comentário, deixa sugestão de vídeo e confere lá o Instagram do Marcelo, que também tem várias informações legais. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado.